verdadeira pureza, não lavada. Mas antes de começar, nós vamos fazer a leitura do nosso Evangelho. Caiu o capítulo 10, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, o arqueiro e a trave no olho. Porque veis, arqueiro, no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho. Ou como dizem aos vossos irmãos, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus 7, 3, 5. Um defeito da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, em si perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular seus próprios defeitos, tanto moral como físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro, como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro bem que eu poderia eclipsar em lugar do mal que eu poderia realçar. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel quase de todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Bom, meus amigos, vamos pedir ao Mestre Jesus que nos ampare, nos dê uma boa palestra, para que possamos ter entendimento, para que traga ao nosso irmão serenidade, para que ele possa passar tudo o que de melhor tiver, o que ele buscou. E pedimos prece para nossa irmã Edna Maria de Souza Sacramento, que está no Hospital São Rafael, sua filha Zenaide Souza Sacramento, que está lhe acompanhando, para que o Mestre Jesus envie seus emissários celestiais para estar com ela, envolvendo-as na tua luz, na tua paz. Ela está no quarto 104, na semi-UTI. Obrigado, Mestre Jesus, por nos ouvir, por estar conosco, por não nos desamparar em todos os momentos. E nesse momento, Mestre amado, entramos mais uma vez em sintonia com as entidades, os seus emissários celestiais, para que possamos emanar de nós tudo o melhor que tivemos, para auxiliar todos que sofrem, a todos que estão necessitados. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Pronto, Evandro, é com você. Obrigado, Lu. Muita paz, minha irmã. Todos me ouvem? Está tudo bem o som? Sim, eu ouço. Obrigado, Hugo, meu irmão. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Para mim é mais uma satisfação, é mais uma honra, é mais um momento de gratidão podermos estar reunidos, eu e vocês, cada um no seu cantinho, não é?
infelizmente separados fisicamente, mas juntos espiritualmente sempre, porque nossa missão é única, né? E eu quero agradecer a mentora da casa, irmã Maria de Lourdes, a todos vocês, meus irmãos, meus amigos, por mais esta oportunidade de aprendizado. Eu costumo dizer que quando a gente tem a oportunidade de fazer uma palestra, é um momento da gente estudar, da gente aprender e de partilhar com vocês, de dividir. Então, hoje, o nosso tema, proposto pela coordenação, tema esse que já nos fora dado no início do ano, é verdadeira pureza, mãos não lavadas. Eu estou dizendo isso, frisando essa entrega do tema no início do ano, porque conforme nós formos discorrendo aqui, conversando, vocês verão que o tema parece bastante atual. Praticamente nos dá a sensação de que estamos conversando sobre a situação corrente do nosso país. E hoje eu vou instigá-los a uma reflexão sobre este tema, né, lógico, mas, sobretudo, uma leitura compartilhada e uma discussão compartilhada também sobre o nosso Evangelho. Então, esse tema que está conosco hoje, né, que é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, para nós, não está avançando por quê? Agora. Então, este tema é do Evangelho, como eu dizia. Coincidentemente, essa capa é do mesmo Evangelho que eu tenho aqui em casa, da editora ID. E ele está no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então, a gente vai ler aqui para vocês o que tem no capítulo, vai discutir um pouquinho para vocês entenderem a importância desse tema para ter sido colocado como tema doutrinário desta noite. Bom, esse tópico, ele vai do item 8 ao item 10. Colocando aqui o celular para carregar, para evitar qualquer intempérie. E nós vamos falar de um tema que está no capítulo Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Acho que todos nós já lemos várias vezes esse item, né, do Evangelho. Já estudamos, já nos preparamos nos nossos evangelhos familiares, mas eu costumo dizer que cada vez que a gente faz o evangelho, por mais que a gente leia o mesmo capítulo, a gente tem uma impressão diferente. E eu acho que hoje a gente, compartilhando essa ideia, vai surgir também uma nova forma da gente refletir. Mas vamos lá. Bom, o item 8, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai comentando até chegar no momento de eu instigá-los à reflexão. Eu colocar a pulga atrás da orelha de vocês. Então, verdadeira pureza, mãos não lavadas, capítulo 8 do Evangelho, item 8 a 10. E o item 8 começa assim. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Então, Jesus, quando se aproxima, né, ele é questionado com os discípulos, partilhar daquela refeição, mas ninguém lavou as mãos. E aí, ele é questionado por que ninguém lavou as mãos para tomar a refeição. Aí Jesus, já sabendo de tudo, né, que Jesus já sabia de tudo, já conhecia o íntimo de cada um, responde: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento:
honrai vosso pai e vossa mãe. Este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Então, ao invés de Jesus responder à pergunta que lhe fora feita, ele devolve uma outra pergunta, instiga aquelas personagens que o interrogam, né? E ele diz: como é que vocês estão questionando a minha postura se vocês mesmos violam o mandamento de Deus para seguir uma tradição que é de vocês? Ele coloca dessa forma. E aí vai além, né, instigando-os a refletir sobre o mandamento de honrar ao vosso pai e à vossa mãe. Na sequência, ele ainda complementa: mas vós outros vos dizeis, todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre, nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Então Jesus complementa dizendo que, se não honra-se o pai e a mãe, por mais que se faça a oferenda e se considere útil esse ato, vamos dizer assim, essa caridade, este mandamento não sendo cumprido, a ação não tem, vamos dizer assim, a importância que deveria ter. Vamos com calma, não quero ainda dar as respostas das reflexões de cada um. Aí vem, hipócritas. Olha o que Jesus diz. Hipócritas. Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, eles estão falando para fora, mas e o coração? E o interior? E o íntimo, como é que está? Então, fica aí essa reflexão. Na sequência, né, aí vem, depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse, Jesus, escutai e compreendei bem isso. Então, ele se vira para todos e diz, não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então, olha, Jesus para as pessoas e disse, ao contrário do que havia se instigado, não é o comportamento de não limpar a mão que é impuro ali. O que torna mais impuro é o que vem de dentro, é o que está no nosso coração quando isso não está de acordo com o que Deus espera de nós. Então, o que adianta falar e não fazer? E a gente sabe, a história nos diz, que o comportamento dos fariseus era muito assim, né? Era voltado para aquelas leis do que era mais fácil, do que era mais simples, do que era mais aparentemente percebível pelo outro. Mas vamos adiante. Então, seus discípulos, se aproximando dele, de Jesus, lhe disseram, sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? E aí Jesus responde, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, ambos caem no fosso. Então, esse item 8, ele está lá em São Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20.
Aí vamos ver agora o que é que o item 9 nos traz. Destacando aqui, gente, que o item 9, ele é um texto, um fragmento, melhor dizendo, trazido de São Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Então, a gente pode perceber que esse fragmento do item 9 vai dizer a mesma coisa do item 8, só que com palavras diferentes. Tanto que a gente percebe que aí é bem mais enxuto. Mas a gente vê, e sabemos que nas escrituras é assim que se dá, as visões diferentes, né, dos evangelistas, como a gente chama, né, citando situações que Jesus vivera junto com eles. Então vamos ver qual foi a visão de São Lucas da situação narrada. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então, olha essa parte, a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes do jantar? E olha só, o fariseu falando para si próprio, Jesus lhe diz. Como é que pode, então, gente? Jesus ouve o pensamento do fariseu e indaga. Olhe como São Lucas deixa para nós esse item bem diminuto do tópico anterior, porque lá no outro não é dito isso, de que Jesus percebera um pensamento do fariseu. São Lucas está dizendo isso. Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Então percebamos como o mesmo contexto é narrado de duas formas diferentes, em duas visões diferentes. E aí o nosso evangelho, eu digo assim porque é o evangelho segundo o Espiritismo, vem no item 10 decifrar essas duas mensagens que foram deixadas para nós. E aí o item 10 começa assim: os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus. Olha aí. Para quê, gente? Para se apegarem à prática dos regulamentos que eram estabelecidos por quem? Pelos homens. E dos quais os observadores rígidos faziam casos de complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que reformar-se moralmente, lavar as mãos do que limpar o seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites com Deus. Então, bastava lavar as mãos que eles estavam julgando estar quites com Deus. Porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso, não era exigido mais do que isso, a reforma moral, o cuidado com o interior, como a gente hoje reflete os nossos, mais do que as ações, a gente reflete os nossos pensamentos. Então, por isso que o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, se prevalecia-se das leis humanas em detrimento dos mandamentos de Deus. É isso que está sendo dito aí nesse tópico. Seguindo adiante, ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
Então, se existe a lei de Deus e o homem vem e cria uma outra lei, essa lei que o homem criou, ela não vem de Deus. Então, Jesus quis dizer o quê? Se Deus não plantou essa planta, ela vai ser arrancada. É aquela coisa... Quem de nós já leu as obras de Kardec, né, o Pentateuco? Já ouviu alguma vez alguém dizer assim, que o que o Espiritismo disser que não está de acordo com a ciência, desconsidera o Espiritismo e considera a ciência? Vocês já devem ter ouvido isso. Então, a gente pode comparar aqui na mesma situação, na mesma circunstância. A gente vai comparar o quê? A lei de Deus, essa que vai prevalecer, ou a lei do homem, essa que vai prevalecer? Quando a gente fala de justiça, por exemplo, da justiça aqui da Terra, onde a gente vive, a justiça da Terra, muitas vezes, no nosso entendimento, ela não é a correta. Então, liberou o bandido, liberou a assassina, liberou assim, assim, assado. Mas a lei de Deus, ela prevalece diante de qualquer lei humana, que por mais errada que seja. Se houve injustiça, e nós espíritas acreditamos que Deus é soberanamente bom e justo, um dia, mais cedo ou mais tarde, e hoje em dia a gente sabe que mais cedo do que nunca, essa justiça vai ter que se fazer, porque é lei de causa e efeito. O que a gente faz aqui a gente vai pagar. E não precisa nem outra encarnação, a gente paga nessa mesma. Então, Jesus quis dizer ali para eles que as aparências, elas não podem prevalecer ao que Deus determinou. A lei maior, a lei divina. Então, mais importante do que viver a aparência, está o quê? Viver a essência divina. É isso que ele quis dizer. Vamos adiante. O objetivo da religião, olha só que é o que o nosso evangelho diz. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando ele está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Jesus, e aí através do nosso evangelho, está sendo dito alguma coisa em relação à religião XYZ? Não. Está sendo dito de uma maneira geral. Então, se a religião não faz o homem melhor, ela não está atingindo o objetivo dela, porque a religião vem de religar. Religar-se a Deus. Então, o objetivo da religião é conduzir nós, seres humanos, a Deus. Se ela não está cumprindo esse propósito, ela tem alguma coisa aí errada e precisa ser consertada. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar fazer o mal, ou é falsa, ou falseada em seu princípio. Então, a religião que vai se esconder na maldade, nas práticas criminosas, no roubo, na mentira, na desonestidade, ela não está sendo correta, ela não está sendo conectada com o alto, com Deus, vamos dizer assim. Então, ela é falsa ou ela está sendo falseada no seu princípio. Então, se a gente escreve uma lei ali na religião, vamos dizer, Ivandro vai fundar uma religião agora, e a primeira lei da religião que Ivandro fundou é: mate seu inimigo. Isso está de acordo com o que Deus espera de nós? De jeito nenhum. Então, se eu estou criando isso, já no princípio eu estou falseando a religião que eu estou criando. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, em que quer que seja. Quando eu li esse trecho, eu disse, gente, a coordenação do CEAL já estava prevendo o que ia acontecer? Porque quando a gente lê esse trecho aí, ó, homicídios, adultérios, espoliações, calúnias, fazer o mal ao próximo, a gente está vendo isso nos dias atuais, nas religiões atuais.
E o que é que essas religiões estão fazendo com os frequentadores? E aí a gente precisa refletir também, se colocar no mesmo pote. Ela está fazendo supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não está fazendo homens de bem. E aí encerra o item 10 com essa frase aí que eu grifei. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Então, a gente não pode viver de aparência. A gente tem que ser puro verdadeiramente. E aí, gente, lendo e refletindo este evangelho, eu tenho certeza que eu trouxe algumas abordagens que a gente ainda não tinha pensado. Eu trago aqui algumas interrogações. Será que alguma coisa mudou em relação aos religiosos? Olha como eu estou falando. Não estou falando em relação às religiões. Eu estou falando em relação aos religiosos da modernidade, da atualidade, de hoje em dia, para esses religiosos do tempo de Jesus, que indagaram Jesus e Jesus respondeu daquela forma. Será que alguma coisa mudou? Como é que anda o nosso comportamento interior? Ou será que a gente continua preocupado com o exterior? Aí eu levantei essas duas questões para a gente, hoje à noite, dormir pensando. E resolvi fazer aqui uma proposta a vocês. Uma proposta que eu disse no início de reflexão conjunta. Então, vamos refletir algumas coisas que eu coloquei aqui, certo? E depois, se der tempo, eu acho que vai dar tempo, a gente vai poder conversar sobre isso. Primeiro, nós fazemos jejum. Ó, nós, seres humanos, nós jejuamos, mas a nossa boca insiste em dizer palavras que ofendem e ferem o próximo. Nós julgamos, nós apontamos, nós somos maledicentes, nós criamos intrigas. Então, nós fazemos jejum, mas a nossa boca insiste em dizer o que não deve, não é? Nós ajoelhamos para rezar. A gente bota o joelho no chão. Tem gente que tem até dificuldade para levantar por causa da artrose, da artrite. Mas a gente não abre mão do nosso orgulho. A gente não se rende quando erra nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Lembra que eu falei de pensamentos? Não é só atitude, pensamentos também. Então, a gente se ajoelha lá para rezar, mas a gente não se arrepende, a gente não aceita quando as pessoas dizem que a gente errou, a gente continua orgulhoso na nossa maneira de ser e de agir. Esse terceiro é ótimo, ó. Nós temos uma fé incrível no testemunho de cura dos outros. Quando chega alguém no centro espírita e diz a gente que se curou graças à água fluidificada, graças ao passe, graças ao tratamento espiritual, a gente fica tão feliz por essa pessoa, mas a gente continua se queixando quando a gente enfrenta as nossas provações. Ou seja, a nossa fé, ela continua uma fé vacilante. A gente fica feliz pelo outro, mas quando a nossa unha encrava, a gente reclama, a gente se queixa, a gente maldiz. Nós repetimos muitas vezes a mesma oração. Muitas vezes, todo encontro que a gente tem, a gente faz a nossa prece, não é? Mas a gente não consegue perdoar 70 vezes, 7 vezes. Aquela história que eu já contei para vocês, quando eu estive presencialmente no CEAL. Quando a gente vê aquela pessoa que a gente diz que perdoou, o coração acelera, a boca seca, e a gente faz o quê? Atravessa para o outro lado da rua. Ave Maria, lá vem fulano, não quero ver não. A gente perdoou? Será? Nós fazemos sacrifícios físicos e promessas, mas não eliminamos o nosso egoísmo, nem demonstramos gratidão pelo que temos. Então, quantas vezes a gente se corta, não é? A gente faz promessa de subir escadaria de joelho,
Aí em Candeias não tem escadaria, né? Porque a escadaria não ficou pronta de lá de baixo do hospital para a igreja. Se ficasse, ia ser o lugar de penitência ali. Né? E a gente não consegue eliminar o nosso egoísmo. Tem mais. Agora prepare-se para esses últimos que eu coloquei. Garanto que todo mundo já olhou ali, ó. Atenção, aviso importante. Calma. Ó a pressa. Antes do aviso importante, tem mais 2 para a gente refletir. Eu deixei de propósito. Esses 2 últimos são, ó, participamos de romarias, de congressos, mas não visitamos um doente sozinhos. E muitas vezes nem damos um bom dia para uma pessoa. A gente está tão agoniado, tão apressado, tão envolto nos nossos problemas, que a gente nem observa que alguém está ao nosso lado para a gente dar bom dia, para ser um pouquinho educado. Não é? A gente acende velas e incensos, mas não nos iluminamos, nem buscamos nossa purificação interior. Eu acho que vocês não estão me vendo, mas eu vou botar a mão na testa agora e vou dizer assim, ó, tem um bocado de gente pensando, eu não faço isso, eu não acendo vela, eu não acendo incenso, eu vou voltar aqui, ó, eu não rezo de joelho, eu faço meditação, eu fico em posição de lótus para rezar, então eu não me ajoelho. Jejum não é negócio de Semana Santa, de católico, jejum não é o evangélico que faz jejum quando está pagando alguma promessa, alguma penitência. Esse negócio de se sacrificar é o povo do interior que faz, né? Que fica se mutilando. A gente não faz isso. Espírita não faz isso. Ivandro, agora você tá por fora aí com o que você disse. Não tô não, sabe por quê? Peguei vocês. Se vocês, assim como eu aqui, fui na mente de cada um e pensei o que vocês pensaram, ó, para de apontar o dedo para os outros. Não importa a religião do outro, não importa o comportamento do outro. Se a gente pensou, na hora que a gente viu aqui, ó, tudo isso que eu mandei refletir, que a gente está livre porque a gente não faz nada disso, faz sim, ó o congresso aí. A gente vai para congresso. Ou não. Eu tenho certeza que alguns já fizeram um sacrifício imenso para ir para aqueles congressos que tem, por exemplo, lá na ilha de Taparica, com o Divaldo, caríssimos, ou no centro de convenções, quando tinha o antigo centro de convenções, os congressos da federação, ou até para outros estados, para outros lugares, outras regiões do Brasil. A gente já não foi, não? Já não fez uma caravana e juntou um grupo para ir? E na hora de visitar alguém que está doente, a gente foi? Ou a gente disse, não tem ninguém para ir comigo, eu não vou não. E a gente deixou de fazer isso? Então a gente precisa pensar, e quando a gente, nessa minha instigação a vocês, quando a gente apontou o dedo para dizer que a gente não faz isso, é coisa de outras religiões, a gente, ó, está julgando o erro dos outros. E julgar o erro dos outros, gente, não melhora o nosso. Então a gente tem que colocar nossa barbinha de molho também. A gente tem, como eu disse antes, que se colocar no mesmo pacote, porque muitas vezes nós também estamos cometendo atos exteriores e estamos esquecendo do nosso interior, da nossa essência. Como eu disse aqui no último, ó, a gente acende a vela, a gente acende o incenso, aí vai dizer, vela não acende. Incenso de vez em quando, para a casa ficar cheirosa. Aqueles compridinhos, aquelas varetinhas, tem gente que acende, que eu sei, para a casa ficar cheirosa. E aí, a gente não se ilumina, a gente não se purifica, a gente não se modifica interiormente. Ou a gente ainda faz assim, ó. Oxe, Ivandro não é espírita? Por que Ivandro acende incenso? Por que Ivandro acende vela? Por que Ivandro isso? Por que Ivandro aquilo?
Então, precisamos refletir muito esses dedinhos apontados, porque olha a primeira mão ali de cima, na direção do pare. Quando tem aquele dedo apontando para o pare, tem 3 apontando para nós mesmos. E eu não coloco esse dedo para baixo, não, o polegar. Eu coloco o polegar para cima, para dizer, ó, o sinal de alerta, Deus olhando a gente. Então, enquanto tem um apontando do outro, tem 3 apontando para si próprio. Para a gente se autoavaliar. Para a gente parar de julgar os outros, porque nós não somos melhores. Então, se a gente, nesse momento que eu fiz essa reflexão, a gente não conseguiu se enxergar e só enxergou a religião do outro, vamos falar do espiritismo? Vamos pensar na gente, então. Se nós somos a terceira revelação, se nós, através da terceira revelação, descobrimos e trouxemos para a humanidade uma coisa que a gente chama de verdade, nós podemos nos considerar os bambambãs, os melhores? Oh, não. Não há privilégio nenhum em ser espírita, em ser adepto da terceira revelação, daquela que trouxe a verdade. Porque o próprio Evangelho diz, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se nós conhecemos essa verdade, nós, mais do que ninguém, precisamos ser verdadeiros. Nós temos que lembrar que a religião não salva ninguém, mas o que salva são as nossas ações e os nossos pensamentos. Nós temos que nos livrar das máscaras que a gente usa, das aparências onde a gente se esconde para agradar A, B ou C. Nós temos que ser a essência, nós temos que ser nós mesmos. E quando eu disse, gente, que esse tema era tão atual, é porque eu estava me referindo a situações que estão acontecendo aí. A situação mais recente envolve uma evangélica, a Flor de Lis, a deputada. Eu tenho certeza que quando a coordenação fez isso, a coordenação nem sabia quem era a Flor de Lis. Flor de Lis, uma deputada, fez o quê? Arquitetou uma trama para matar o seu marido. Com os filhos, com os genros, com os noras, com netos, 50 e tantos filhos. Uma trama que não tem nada de religiosa, que não tem nada de espiritual, que é puramente material, vaidade, poder. E aí a gente aponta a Flor de Lis e diz, olha aí, ó, evangélico, e a gente já generaliza. Ou então, o pastor Robson, o padre Robson, melhor dizendo. Quem já ouviu aí a história de padre Robson? Padre Robson, famoso nas mídias, nas redes, rádio, TV. Padre Robson angariou fundos para construir uma obra grandiosa. E, de repente, o que acontece? Aparecem acusações de que ele estaria roubando dinheiro da obra porque está sendo vítima de suborno. Hackers, não é isso? Profissionais da tecnologia pegaram imagens dele, supostamente tendo relações homoafetivas, e o ameaçaram. E aí a gente diz, ó, para isso, ó, católico. É por isso que eu acho que católico, que o padre devia casar. Dá nisso, o padre não casa, aí o que acontece, ó? Vai fazer o que não deve. Ah, gente, se até nesses exemplos que eu citei, a gente pensou isso, eu não vou deixar a gente esquecer, não, daquele médium espírita, médium de cura, que ao invés de estar curando as pessoas, estava fazendo o quê? Assediando as mulheres, usando da sua mediunidade para praticar atos obscenos, condenáveis, deploráveis. Então, ó, aparências, máscaras, se coloca como bom moço, como boa moça, mas o que é que está no interior?
mel ou fel, amor ou ódio. E aí a gente pode generalizar e dizer que o espiritismo não presta porque o médium fez isso ou aquilo com as mulheres, e a gente condenar, como muitos condenam o espiritismo, e como muitos de nós condenamos as outras religiões por causa desses dois casos anteriores que eu citei. Nós temos que lembrar que cada um tem o seu tempo. E que Deus, o mesmo Deus que existe para nós espíritas, ele existe também para o evangélico, ele existe também para o católico, ele existe também para o candomblessista, ele existe para o judeu, ele existe para o muçulmano, para o budista, porque, gente, só tem um Criador, não importa o nome que ele tenha. E ele não vira as costas para nenhum de seus filhos, não. Mas nós, diferentemente do Criador, nós, criaturas, nós viramos as costas para o nosso irmão. Nós não aceitamos quando o nosso irmão erra. Então, nós precisamos refletir, nós precisamos analisar o nosso pensamento. A Ilia está me dizendo aqui que João de Deus nunca se declarou espírita. Mas quem está lá fora, Lia, chama ele de espírita. E diz que no espiritismo acontece isso. Da mesma maneira como nós apontamos o erro das outras religiões. É isso que eu estou querendo comparar. Né? Eu estou falando de uma maneira geral, do nosso comportamento geral em relação ao outro, em relação ao próximo. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, vem e nos diz assim, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, quem somos nós para criticar o outro, se nós não somos, como você disse aí, não sou santa, não somos perfeitos? Neste plano não existe perfeição, nem do espírita e nem de nenhum outro religioso. Porque são todos seres humanos. É por isso que eu disse, religião não salva ninguém. O que salva é a nossa ação, é o nosso pensamento. Agora, esse trecho do Evangelho, ele é tão lindo, gente, porque ele nos diz que Deus entende no verdadeiro espírita não só aquele que está buscando a sua transformação moral, mas ele reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa imperfeição, ele aceita como verdadeiro espírita aquele que está tentando, olha só, está se esforçando para domar suas más inclinações. Então, a gente não precisa dizer que a gente eu sou imperfeito, eu sou cheio de defeitos, eu não consigo. Mas só o fato de eu estar tentando, para Deus é algo positivo. Agora, isso está na essência, gente. Isso está na verdade que tem que prevalecer em nós. Não é o da boca para fora, é o que está dentro de nós. Essa essência, essa verdade, esse sentimento, sem máscaras, é admitir que nós estamos num caminho evolutivo, que nós temos falha, mas que nós estamos tentando melhorar. É aquela coisa que a gente diz assim, ó, é aprender a cada dia com erros novos. A gente não tem que errar amanhã, o mesmo erro que a gente errou hoje, gente. Hoje a gente errou, então o que foi que eu errei, Wander? Eu errei nisso. Pronto. Como é que eu tenho que fazer para não errar isso? Então, a partir de amanhã, a partir de hoje mesmo, eu não posso errar mais isso. Eu vou aprender com erros novos. Porque a gente aqui não tem como ser perfeito ainda. E aí, nosso irmão Antônio está aqui dizendo que a imprensa qualificou João de Deus como espírita. Um médium, como eu disse, médium curador. Foi isso que eu falei. Então, ele estava usando a mediunidade dele de maneira equivocada. E nós sabemos que médium não é só no espiritismo. Todos são médiuns em maior ou menor grau. Não é isso que a gente aprendeu? Então,
Então, tem médium no catolicismo, tem médium na Umbanda, tem médium evangélico, tem médium no centro espírita. Tem médium em todo lugar. Mas a mediunidade, ela tem uma finalidade, ela tem um porquê. E o médium de cura, ele tem uma missão a cumprir. Então, a gente tem que analisar e refletir tudo isso. É por isso que a gente traz uma frase aqui do médium Antônio Baduí Filho, que também psicografava mensagens de André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, quando diz: não se pode amar de verdade com o coração impregnado de egoísmo. Melhore o seu mundo interior, seguindo os ensinamentos de Jesus. O fruto, ele amadurece de dentro para fora. Olha aí, numa frase bem sintética, o que a gente viu nessa nossa discussão de hoje, nesse nosso tema de hoje. A gente tem que amadurecer de dentro para fora. Então, quando a gente melhora o nosso interior, quando a gente melhora a nossa maneira de pensar e de agir, primeiro pensar, depois o agir, nós estamos trabalhando a divindade dentro de nós. Tirando do nosso coração o egoísmo, o orgulho, as duas chagas da humanidade. E aí vem todo o resto, né? A vaidade, a mágoa, a raiva, o rancor, o ódio. Tudo isso que vem no nosso dia a dia, que a gente mantém as máscaras para, entre aspas, a boa convivência com o outro. Então, melhorando o seu mundo interior, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós temos que trabalhar a nossa casa espiritual. Não adianta a gente fazer plástica para melhorar tudo, se o nosso interior é podre. Se o nosso interior está todo quebrado, todo rachado, todo enrugado. A gente pode ter a cara mais lisa que for, e aí fica bem o sentido pejorativo da coisa, cara lisa. Se a gente não tiver o interior purificado, vamos dizer assim, para não dizer purificado, vamos lá, para dizer melhorado, não adianta de nada. Porque a gente vai ficar cada dia mais plastificado, cada dia mais estranho, robótico, que vai chegar uma hora que nem a gente mesmo vai se conhecer de tanta plástica, de tanta esticada, de tanto botox, de tanta coisa que fez. Mas o interior não segue a divindade. O interior não segue os ensinamentos de Jesus. Então, verdadeira é o quê? Verdadeira pureza, verdadeira limpeza é aquela que está em nós de dentro para fora. É aquela que vem do coração, da alma, do espírito para o exterior. Né? A gente, observando isso, que parece tão complexo, mas que na verdade é tão simples, a gente consegue seguir nessa convivência cotidiana, vencendo essas tribulações, vencendo essas dificuldades que a vida vai nos impor. Tem mais alguma coisa que falaram aqui? Foi Hugo. Mediunidade é inerente à espiritualidade de modo geral, não ao espiritismo. Verdade, Hugo. Então, nós temos a conexão com Deus, a conexão com os seus enviados, cotidianamente, independente de religião. Não é? Muda-se uma filosofia aqui, muda-se uma prática ali, mas esse contato, essa relação, essa conexão, ela existe para qualquer um. Basta a gente permitir, né? Porque a gente sabe que Deus não se afasta de nós. A espiritualidade não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos deles.
Então, quando a gente fala e condena as atitudes que estão acontecendo aí, e generaliza, colocando a religião, aí a gente ainda diz assim, Maria, ainda bem que eu sou espírita, né? Ou então, não vou dizer que vocês disseram isso não, viu, gente? Então a gente diz assim, João de Deus não é espírita, para tentar se livrar, dizendo assim, mas é um ser humano, não é? Por mais difícil que possa parecer, e a espiritualidade nos mostra muito isso nas psicografias, tudo tem uma explicação. E a gente não pode esquecer que nós estamos caminhando para um planeta de regeneração. E se nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, muitas das coisas que acontecem, elas vão se tornar cada dia mais evidentes para que a gente possa discernir entre o que é certo e o que é errado. Para que a gente possa ter essa convicção. Então, eu costumo dizer assim, hoje em dia é quase impossível manter-se máscaras. As pessoas falam tanto do governo atual, e eu digo assim, o governo atual trouxe uma coisa que ninguém nunca imaginou, a verdade. Hoje as pessoas são verdadeiras e não têm medo de dizer que é racista, que é homofóbica, que é preconceituosa, que é... Não tem, diz mesmo. Eu não gosto de preto, eu não gosto de gay, eu não gosto de nordestino, eu não gosto de espírita, eu não gosto de... Hoje as pessoas falam de candomblessista, de macumbeiro, como se diz. Antigamente, as pessoas não diziam. E a gente estava ali achando que estavam com pessoas que, pelo menos, respeitavam. Hoje não. Hoje as pessoas chegam e dizem na lata. E aí isso tem sido motivo de muito problema. Mas, por outro lado, tem botado fim nessas capas, nessas máscaras, nesses sentimentos ocultos que as pessoas não tinham coragem de extravasar, de colocar à tona. Sendo assim, nós encerramos, né, nossa conversa de hoje, que foi do capítulo 8, gente, aí eu corrigi tanto meus slides e ainda saiu errado aí nas referências. Então, como eu disse, a nossa referência de hoje foi o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, e de editora 2011, as imagens são do Google. Ainda temos tempo aí, né Lia, Luciene, Lu, 5 minutos aí, para algumas considerações. Deixa eu fechar aqui, sair aqui, para a gente se ver, que eu quero ver todo mundo, que eu não estou vendo ninguém. E aí a gente poder continuar nosso bate-papo aqui, parar a apresentação. Oi, estão me vendo agora? Agora eu estou vendo vocês. Oi, Vandro. Oi, Carmencita. Bem, meu querido. Tudo bem. Quem eu estou vendo aqui? Luciene, Carmen, Gil, Antônio. Ô, Antônio, meu irmão, quanto tempo. Saudade. Nilda, Cláudio. Quem já está com a câmera aí? Nossa coordenadora, Lia. Luciene. Está seu áudio fechado. Luciene que está fazendo a coordenação hoje. Pronto. Porque é a coordenadora das palestras. Foi você que botou esse tema para mim, já prevendo as coisas que aconteceriam. Você deu uma aula para a gente, falou como um professor mesmo. Nunca vi uma forma tão clara, né? Manteve a gente conectado e segmentando o livro dentro da linha do Evangelho de uma forma clara. Muito bom, sou grato a você, viu? Sou grato a você. Eu sou seu fã, meu filho, eu sou seu fã. Obrigado. É um tema muito interessante esse, não é? Muito abrangente e para trazer muita reflexão para a gente. Então, eu acho que a gente ganhou a noite, viu? Hoje, ganhamos a noite. Depois de um dia bem conturbado, de muita luta, é bom estar aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês.
Que seja, eu que agradeço a casa por mais uma oportunidade de estudo, de reflexão. Para mim e para todos nós é de suma importância refletir o Evangelho. Eu que agradeço. Obrigado, meus irmãos, por mais essa oportunidade. Bom, Evandro, foi muito bom. Todos já falaram, né? Mas agora nós vamos fazer a nossa prece, encerramento, né? Para fechar. E depois a gente fala. Complementa mais um pouquinho. Certo? É o que eu quero falar. Tá. Pai de infinita misericórdia, agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Agradecemos ao nosso irmão Evandro, que trouxe para nós muita reflexão, que trouxe para nós olharmos os nossos defeitos, para poder corrigi-los, ao invés de apontar os dos nossos irmãos. Agradecemos, Mestre amado, a tua luminosidade derramada sobre todos nós. Agradecemos aos teus emissários celestiais que levaram essas energias até os que estão enfermos, aqueles que estão em casas, aos que estão se sentindo abandonados, aos que estão em depressão, aos que estão tentando tirar a sua própria vida. Esse Jesus, leve essa energia de paz, de saúde, de alegria a todos esses necessitados. Obrigado, Senhor, por todas essas oportunidades que nos dá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Pronto, meus amigos. Continue. Evandro. Carmen pediu a palavra. Diga, Carmen.